terceiro turno voltando mais uma vez. A gente continua tomando um barrilzinho de Heineken, então não tem novidade na quesito das bebidas, mas eu tô aqui com novos amigos. E aí galera, eu sou o Matheus, eu tô tomando minha Coca Zero de sempre, então fiquem tranquilos. Eu sou o Gustavo, desde a semana passada a gente tá tomando esse barril aí, né? Pelo menos dura, né? Bom, hoje nós vamos falar de escalando seu time comercial, mais especificamente como contratar vendedores. Se liga aí. Bom, então vamos falar hoje de como contratar vendas e como começar. Bom, Gutones, primeiro vendedor da Samba foi você, certo? Primeiro vendedor fui eu. Quem foi o segundo? O segundo foi um cara que virou amigão meu, chama Ricardo Silva, hoje é gestor de um fundo do Criatec 2, né, em Minas. E é um cara que começou na Samba como estagiário, ele era estagiário e virou o cara de vendas nosso, porque tinha uma experiência boa, sempre foi um cara que se expressou muito bem, né? Estudava numa boa faculdade e tal. Então foi um cara muito que, já que a gente não tinha grana, era um cara que eu precisava que tivesse um perfil de vendas, mas pudesse aprender também o nosso negócio. Naquele momento que a venda é meio exploratória, né? Você não sabe direito o que você está fazendo, mas você sabe que você tem que pegar na porra do telefone. Cara, eu lembro que a gente não sabia nem preço, né? Então a gente mandava propostas totalmente diferentes, não tinha padrão nenhum de proposta, mas para sentir o que vende, entendeu? Porque a gente não sabia nem o que vendia, nem como vender, né? Nem o que era. Eu lembro que existe muita discussão comigo, eu e ele, assim, e o pessoal de marketing também, que é uma pessoa, sobre como posicionar, o que a gente resolve, que problema que a gente resolve, que a gente não sabia direito. A gente já estava no vídeo serve para aqui, para que eu vai contratar isso, né? Então o vendedor tinha que ter um jogo de cintura e trazer feedback também para ajudar a construir o produto. E vocês dois aprendendo juntos, né? Juntos. No meu caso foi um pouco parecido também. Eu era o único pessoa na área comercial da empresa, só eu vendia nos primeiros, 3 a 4 meses. E aí eu trouxe o Henrique, que hoje é um dos caras, é um cara fantástico, muito talentoso, você conhece ele. Ele é muito parecido com você também, é o jeito de falar. A gente trouxe ele como estagiário e hoje é um cara que manja bastante de vendas inbound, aprendeu pra caramba, mas ele desbravou aquilo junto com aquela venda de founder. Venda de founder é aquela coisa, é muito importante que o founder saiba vender, mas por outro lado não é escalável, não adianta você esperar que todo mundo vai vender igual se fosse você. Exatamente. E o founder vende com muita paixão, emoção e tal, e o vendedor mesmo é aquele cara que tem que também saber a hora de fechar. Eu acho que tem até esses perfis diferentes. Né? É o evangelista, né? O founder ele tem uma venda evangelista e não uma venda mais técnica. Hoje, na minha equipe lá, eu fui o primeiro vendedor, mas qualquer pessoa da minha equipe é melhor vendedor que eu hoje. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. O fundador ele vende muito mais aquele sonho florido e o vendedor mesmo ele já traz mais os benefícios ali na lata, porque são algo mais flutuante. Você mencionou que você estava contratando, que você estava com os caras fortes, conta pra gente. Então, a gente na verdade, a gente já tinha um grupo, tinha 2 vendedores dentro do vídeo, e agora com a gente tem uma mexida no nosso modelo, a gente ainda não está falando muito do que a gente está fazendo, em breve vai todo mundo estar mais por dentro. A gente já tinha mais 3 caras para trazer, para seguir escalando, só que a gente fez uma mexida e a gente vai segurar um pouco esses caras. Assim, a experiência que a gente teve é que, tipo, com um roteirinho certo, trazendo caras que estão afim em especial, um cara que quer aprender, que quer ganhar dinheiro também, está precisando de fazer uma grana também, e isso já é motivador para o cara se dedicar e começar a vender e tudo mais. Então, eu fiz muita parte de venda, obviamente, e depois eu trouxe um cara para junto com a gente e foi impressionante. Quando a gente acertou o roteiro, graças até a um período do sul, quando a gente acertou o nosso roteiro, ele só pegava o telefone, para quem ele ligava, ele fechava. Eu falei assim, cara, porque acho que a gente não consegue colocar tanta gente, a gente está colocando para dentro desse jeito. Então segura um pouco, porque senão a gente se ferra. E aí quando a gente acertou um pouco mais o produto, a gente falou, não, vamos trazer mais 3 caras. Então a gente tem mais 3 caras, treinei os caras estão prontos para entrar, mas a gente falou, não, segura aí que a gente fechou algumas coisas bacanas e a gente vai segurar um pouquinho para trazer esses caras para dentro. Mas para mim 2 coisas importantes. Ter os roteiros bem definidos,
usar um CRM, a gente usa o Close.io, ele é sensacional. Então, a gente usa ele para ter tudo registrado certinho, para criar os e-mails e tudo mais, ter os roteiros bem definidos, as petições bem definidas, ter tudo isso certinho, porque com isso pronto, é muito mais fácil você ir treinando os caras novos que estão entrando, ensinando como é que as coisas funcionam. Mas o cara que você está trazendo, o que você busca, assim, assim, a qualidade que você espera que ele te ofereça? Assim, o que você acha que é da natureza desse cara que você está querendo contratar? Cara, o meu perfil é um perfil assim, de chegar e já sair da mesa de negociação com um negócio fechado, o quanto antes. Então, o que eu espero, assim, quando eu vou entrevistar o cara, é que o cara tenha essa gana de fechar a negociação. Se é um cara que, beleza, o cara segue script, mas o cara não consegue ser dinâmico quando precisa, porque nem tudo é só script, né? Nem tudo é pegar, ler e vender. Na verdade, eu acho que script é uma base ali, mas 90% é quase fora do script. Exatamente. Então, se o cara ele precisa muito do script, ele não consegue fazer isso sozinho, esse cara não me interessa. Eu quero um cara que ele consiga fazer um freestyle sensacional e realizar a venda. Um cara que depende muito do script não é um perfil que eu quero fazer. Mas sabe um ponto que eu acho interessante? A Samba mudou muito da venda tradicional, aquela venda mais antiga, o cara tomando cafezinho, amigo do cliente, não sei o quê, que é uma venda, né, que é muito do mundo tradicional, né? E com a ajuda do Diego, né, a gente transformou muito isso, e do Vinícius também, do meu diretor, que é diretor comercial da ação, que é espetacular também, que é o Everton. A gente mudou muito da venda tradicional para a venda metódica, racional, baseado em processo, baseado em metodologia mesmo. Né? Por mais que o cara tenha que ter jogo de cintura, saber argumentar e tudo, eu acho que quando a gente implementou o processo metódico, nossa empresa mudou. Sem dúvida, por isso que eu falei dessas coisinhas. A gente, pelo menos para mim, né, como o pessoal sabe, a gente fica falando aqui, eu sou um cara um pouco perfeccionista, pelo menos um pouco. Então, eu preciso que tenha algumas coisas meio que definidas. Se não tem definido, se está solto demais, eu já não curto. Então, eu gosto de caras que pegam, beleza, tem essa metodologia aqui, tem essa forma de trabalho, eu pego isso e ainda consigo me desenvolver ainda mais em cima disso. Eu defeito quando eu não sou nem um pouco perfeccionista. Às vezes eu vou assinar, eu assino dego. Não, mas aí você já é analfabeto. Não, brincadeira. E como é que é lá na Rock, Diego? Eu acho que a Rock hoje é o maior exemplo de venda, né, assim, junto com RD e com Conta Azul, acho que é o maior exemplo de venda em alta velocidade. Né? Nós estamos replicando aqui muito do que a gente aprendeu com vocês, sabe? Cara, primeira coisa assim, a gente busca gente que quer aprender pra caramba. A gente sempre fala assim, Rock Content, enquanto você estiver aprendendo, a gente quer você aqui. Você parou de aprender, essa empresa não vai ser mais legal que a empresa que a gente está sempre aprendendo. Legal. Então é uma coisa de duas vezes. Então a gente gosta do cara que mostra que tem interesse em estudar ali, e a gente é bem severo nas entrevistas com conhecimento, não no sentido que eu espero que o cara saiba tudo, mas eu falo assim, veja isso e eu vou te perguntar sobre isso na sua entrevista. E você olha muito o currículo? Não, eu não olho o currículo, não olho formação, eu olho se o cara fala inglês, porque no nosso mercado, se o cara não falar inglês, ele é obsoleto, infelizmente. Assim, a fonte é inglês. Se ele quiser fazer estado da arte em departamento comercial, ele vai ter que falar inglês. Então, esse é eliminatório, assim. A gente tem provinha para o cara fazer antes de ser contratado e roleplay. Na entrevista, a gente fala assim, eu sou o cliente A, como que vai vender, etc. Simula uma lead e uma ligação com outro membro do time. Tem funcionado bem legal, assim. A gente esse mês estão entrando mais 3 novos membros do time comercial e funciona. Uma coisa que eu aprendi muito sobre contratar em vendas, na verdade tem 2 coisas que eu aprendi que eu acho que são interessantes. A primeira é o que o Jason Blanken fala. Você está numa empresa que está nesse estágio, que no próximo estágio, traz um cara que já passou pelo estágio anterior. Só que no nosso caso, eu vejo que no Brasil hoje o site sales é uma coisa muito nova. É muito cru, é um assunto que a gente é leigo. Então você tem que pegar um cara com muita vontade de aprender e que aprende rápido. E testar, assim, jogar na mão dele
ensinar um processo e escalar. Por exemplo, para a gente aproveitar aqui essa discussão, o que você acha de sei lá, contratar um cara que já tem alguma experiência na área de vendas, ou melhor, um cara mais clássico de vendas? Esse é um vendedor mais clássico, assim, não vou exagerar, né? Não vamos ser um vendedor de carro, mas assim, um cara que vende, mas mais padrão mesmo, que a gente encontra bastante no mercado, tem um salário um pouco mais alto, enfim, é um pouco diferente desse perfil que normalmente, né, pelo menos eu vejo que a gente acaba contratando. Cara, a maior parte dos caras que eu entrevistei de mercado, que tem experiência em vendas, o nosso negócio, o cara é obsoleto. Assim, já fui vendedor por 5 anos na empresa A, B, C. Os caras, se entrevistam, esses caras são obsoletos. A gente contratou recentemente 2 caras super novos, mas esses caras fantásticos, assim, já estão estudando, pegando literatura. Eles já chegaram e falaram assim: eu quero trabalhar na hora conta, tipo, eu sei que vocês são bons nisso, eu quero aprender isso. Legal. Então é diferente, assim. Eu acho que depende do mercado também, né, só porque a gente também está indo um pouco para esse lado, e a ação tem muita cultura de treinar dentro de casa, e nesse mercado eu acho que eu concordo com o Diego. E ao mesmo tempo, no nosso escritório em São Paulo, a gente precisou ter gente um pouco mais sênior, até mais sênior, porque a gente precisava de gente que tivesse networking já um pouco mais formado, que soubesse se portar na frente de um VP, ou de um CEO, ou de um diretor, às vezes de uma grande empresa, né? Então acho que a gente tem que... Não é que esse cara não tem valor, mas é onde encaixar esse cara, porque eu acho que nesse modelo realmente do Diego, é o que ele está implementando, vocês também, é um modelo em que esse cara não se encaixa bem. Mas em outros modelos que a gente ainda tem esse pedaço de modelo mais outbound, com venda mais consultiva e tal, até passa um pouco mais de confiança ter um cara mais sênior, né? Sim. É toda questão de ticket também, né? Assim, um contrato de não sei quantos dezenas de milhares de reais mensais não vai ser fechado em site sales, você vai visitar e tudo mais. Não, legal. E de entrevista, assim, eu tenho 2 perguntas que eu sempre mando. Que é qual que era a sua última meta e se você batia a sua meta. Eu sempre pergunto essas 2, que eu acho que se o cara já foi um vendedor, isso aí já conta muito sobre ele, assim. Mas me conta aí, vocês têm alguma coisa que... Então, o Vinícius aqui da ação costuma pedir pro cara vender uma caneta, igual no Low Wall Street. É isso mesmo, né? E eu não gosto desse tipo de técnica, não, porque eu acho que é super nervoso e tal. Eu prefiro muito mais pedir pro cara, me conta a sua vida. O que você faz? Não é fora do trabalho, outras coisas. Até para ver como é que o cara desenvolve a argumentação dele em coisas que às vezes ele não está muito programado para... Assim, não foi o roteiro que está na cabeça dele. Então eu quero ver se esse cara tem flexibilidade. Você anda de bicicleta? Você sabe andar? O que você faz? No final de semana faz o quê e tal? E começa quero ver até onde esse cara vai na argumentação dele, como é que ele expressa, né? Alguma coisa que não vai no roteiro. Mas o RH aqui da ação faz toda uma parte muito mais metódica, são 10 etapas. Eu não sei se a galera sabe, mas eu sofri muito no RH aqui da ação. Eu tentei entrar aqui 2 declarações ocultas, né? Tentei entrar 2 vezes aqui na samba. Uma a esposa do Gustavo Vetor e a outra o Dieguinho nos encontraram. Foi brincadeira. Não, e sabe que o outro tentou também, o Peçanha, né? Você não sabia. 2 vezes a gente conversou. Aí tá vendo? Se você for contratado pelo RH da ação, é porque você realmente é bom, né? Não, então, às vezes não. Os bons caras fora. Você e o Peçanha, vocês são bons caras. E o Jotinha da Hotmart também. Aí, ó, tá cheio de gente, né? Nós vamos fazer uma lista. Tem alguma coisa errada no nosso RH. Mas assim, eu gosto muito disso que você falou, de conhecer um pouco mais a pessoa. E uma coisa que eu gosto de tentar puxar um pouco, que não é muito fácil você pegar, mas é se o cara ele é razoavelmente bom de grupo, sabe? Pelo menos eu tô nessa pegada nesse momento. Assim, caras que entram em conflito com o time, eu tomei um pouco de aversão. Assim, eu quero caras que colaborem um pouco mais, etc. Porque vendedor tende a ser um pouco mais individualista, pensar só em bater a sua meta e se dando o resto. Isso é só para a gente fechar aqui, o que você vê de métrica interessante para a área de vendas? O que você espera de um bom vendedor de métrica? Depois você puder comentar. Cara,
assim, contratando um novo vendedor, eu acho que tem algumas coisas que é muito importante, assim. A primeira é você falar para ele assim, cara, eu espero que você venda 10% da sua meta no mês 1, 20% no mês 2, X% no mês 3, combinar com ele um plano de ramp-up baseado no que você adota. Então, o cara não vai entrar no primeiro mês e ser um rockstar na sua empresa, mas ele tem que ter um prazo ali para aquilo. Então, você tem que fazer uma medição no terceiro mês ali e falar, ou você fica ou você vai. Que é um número combinado. Se o cara no terceiro mês não vendeu nada ainda, você tem que chegar para ele e falar assim, no terceiro mês eu espero que você esteja fazendo isso, que acho que no meu caso é 50% da cota do vendedor produtivo. Se o cara não fizer, adeus. E como é que você avalia um bom vendedor? É o cara que bate meta todo mês ou o cara que é acima da meta? Não, o cara eu acho que assim, tem os bons e os excepcionais. O cara que bate meta todo mês é o cara bom. Tem caras bons que não batem meta, porque acontece, é normal. Tem mês que, sei lá, seu cachorro morre, você fica com baixo astral. As leads que foram pra você são ruins. A Copa do Mundo, tem 1 milhão de coisas que podem impactar. Mas eu acho que o cara bom mesmo é o cara que ele é consistente. Então você fala assim, se eu der isso aqui pra esse cara, eu espero que ele faça isso e isso. E ele é disciplinado também. Isso é uma coisa que a gente não falou, mas que é crítico, assim. A história do vendedor estrelinha, mas que não usa CRM, não faz o follow-up direito, tudo sambado, isso acabou. O vendedor hoje tem que ter matemática ali, tem que ser clockwork. Exatamente, é isso aí que me frita, né? Como eu falei antes, é preciso que o cara ele use as guides que a gente passou, senão não serve. Legal demais, pessoal. Vamos para as dicas? Vamos lá. Vamos para as dicas de hoje. A minha dica é o Springs Lab, que é uma ferramenta super simples de gestão de projetos. Eu acho que cada vez mais essas ferramentas de gerência de projetos tendem a se simplificar e virar quase um to-do, né, compartilhado. Assim. Então, essa é uma ferramenta bem legal. Comecei a testar tem umas 2 semanas e depois eu até trago um feedback aí do que eu tô achando. Mas ela é super simples para gerenciar equipes menores. Né? Legal. Bom, a minha dica de app hoje é o Salesloft. Eu estou dando uma olhada, brincando. Na verdade, não é um app que eu tenho uma necessidade agora, mas é um app que ajuda empresas a fazerem prospecção outbound de clientes. O Vinícius aqui da Samba também me falou que está brincando, o feedback é bem legal. Eu entrei no app e falei, putz, esse negócio é fantástico, é muito bacana para quem está começando a implementar o SDR, um time de outbound especificamente. Só dar alguns detalhes aí, é uma app em que você coloca a empresa, ele tenta achar os contatos da empresa no LinkedIn e os e-mails. Se ele não achar os e-mails, ele simula alguns e-mails possíveis para você chegar nesses contatos. Então é bem legal para o outbound. E também dá para procurar por cargo, falar, eu quero diretores financeiros. Exato. É bem interessante. Tem uma interface muito bonita, muito amigável. Ainda não estou usando, mas estou curtindo o que eu vi ali, achei bem legal. E eu vou deixar um álbum também, que é o Isus, o último do Kanye West. O cara é sinistro. Massa. Eu quero deixar uma dica diferente hoje. Eu quero, se você é um cara que gosta de política, um cara engajado, não vai votar não vai votar naquilo. Mas se você é um cara engajado com política, comunista! Se você é contra comunistas ou coisa do tipo, eu recomendo que você procure saber mais sobre Paulo Batista, a sensação do momento. Esse cara ele é mais sensacional que o Tiririca imitando o Roberto Carlos na sua campanha política. Que bifões, bicho! Exatamente. Então, procura saber sobre o Paulo Batista. Ele é muito bom. É um cara muito bom, fazendo vários memes engraçados, né, no Facebook. Tem vários vídeos sensacionais no YouTube. Então, se você gosta de privatização, se você quer ver a USP privatizada, vote no Paulo Batista. Raio privatizador. Raio privatizador. Bom, valeu, galera. Até a próxima. A gente está precisando de um patrocinador também para mandar o raio privatizador no terceiro turno. Boa. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.